sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Olá, oitavo ano, boa tarde. Vocês acabaram de ver o resultado das fotos de vocês do cotidiano. Foram os registros que vocês me mandaram, que era a nossa atividade do conteúdo passado, tá? Arte e registro do cotidiano. Muito obrigada pela participação de todos. Essas fotos serão documentos sobre o nosso momento, o momento que nós estamos vivendo, de isolamento social, de pandemia, estudando em casa, tudo muito novo, né? Então, nós temos como documento essas fotografias que vocês nos enviaram. Muito obrigada pela participação de vocês. E nós falamos na aula anterior também sobre palavra, o poder que a palavra tem. Fizemos uma enquete no grupo para que vocês colocassem a percepção que vocês têm da importância da palavra. O que é a palavra? A palavra, ela é instrumento de cura, ela é instrumento de ânimo. Então, nós podemos usar a nossa voz, a nossa palavra, para levantar o astral de alguém, para dar um bom dia animado, para ajudar alguém que está num momento difícil, triste, uma palavra de ânimo, de conforto. Então, a palavra ela tem um poder altamente de cura mesmo, né? Quando você fala para alguém coisas positivas, aquela positividade que você colocou nas palavras, ela será transmitida a outra pessoa. Até mesmo uma planta, quando você diz coisas boas, ela cresce saudável e forte. E assim somos nós. Cada palavra positiva que nós recebemos é um ânimo a mais que nós temos. Então, as nossas palavras, elas têm um poder importante na vida do outro. Nós temos responsabilidade também no que nós falamos. Então, por isso que nós devemos proferir palavras positivas. Tudo está bem, tudo ocorrendo como Deus quer. Estamos nos confraternizando em família, estamos reunidos, estamos nos cuidando. E esse momento vai passar, ele não será eterno. Então esse é um momento de nos guardar, mas ele vai passar. E ainda falando sobre palavra, nós vamos conhecer hoje um gênero textual, porque a arte também é leitura, escrita e literatura, não é? Nós vamos conhecer o que é um acróstico. Isso, então acróstico é uma composição textual, onde a gente tem uma palavra escrita na vertical e essa palavra será a raiz para a construção do meu texto. Pode ser simples, com palavras aleatórias, ou pode ser um texto mais elaborado, um poema, onde uma palavra vai se complementando com a outra, tá? Lá no livro de vocês, então peguem o livro, por favor, na página 32, nós temos um acróstico da palavra vida, um acróstico simples. Então, a palavra vida escrita na vertical, e aí nós temos verdes, iguais, desejamos, amar. É um acróstico simples, porque as palavras, embora elas tenham uma relação com a outra, elas não estão se completando, né? Então, a gente poderia fazer um
completando. Então, viver é uma arte que encanta o ser humano e é indispensável para que possamos desejar o amor. Então, né, esse que eu acabei de fazer para vocês já é um complemento, uma frase completando a outra, tá? Então, o acróstico, geralmente, ele é uma composição simples de se fazer, não é nada tão complexo. E o livro traz para vocês o modelo da frase, da palavra, como letra inicial, como raiz para as outras palavras. Mas existem acrósticos também, que você pode colocar a palavra no meio e você começar o texto e aquela palavra ser a parte complementar do que você está escrevendo, tá? Nem sempre os acrósticos vão ser a palavra, a raiz inicial. Então, nós temos aí para vocês criarem acrósticos. Alguns apressados já até fizeram e me mandaram, né? Então, vocês vão criar acrósticos com as palavras abaixo, que é criar, arte e liberdade. Você pode criar um acróstico aqui de palavras soltas, desculpem. Mas você também pode relacionar essas palavras. O que tem a ver? Criar com a arte, com liberdade. Então, eu posso criar um texto que se complete, né? Que seja complementar ao outro, tá? E na página seguinte, 34, nós ainda temos a atividade. Questão 6. Uma frase para interpretação, compreensão, leitura. Vamos lá. A leitura é um modo de ver e uma forma de viver. Então, nós tiramos a palavra oral aqui, estamos colocando a palavra escrita. Então, a leitura é um modo de ver e uma forma de viver. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Então, façam a compreensão dessa frase e respondam a 6ª questão. A 7ª diz o seguinte: a escrita e a leitura são dois de vários meios que usamos para nos comunicar e expressarmos também. Quais são as outras formas de expressão que você conhece? Nós citamos 2 aqui, que foi a escrita e leitura. Mas de que outras formas nós podemos nos comunicar? Que não seja nem escrevendo, nem lendo. Escrevam aí na 7ª questão, tá? Feito isso, nós vamos passar agora para a palavra como expressão artística. Isso. Nós falamos até agora no poder que a palavra tem de provocar sentimentos nas outras pessoas, de levantar o astral, de levar uma mensagem positiva. E agora nós vamos fazer a leitura desse texto, comentando sobre a palavra como expressão da arte. Eu sempre digo a vocês, e eu falei na aula anterior, inclusive, que quando eu escrevo, eu posso expressar coisas que jamais eu falaria, né? Então, a arte, ela tem esse poder de fazer com que nós consigamos expressar aquele sentimento que estava fechadinho ali, que talvez a gente não ia conseguir colocar para fora se não fosse escrevendo. Então, eu sempre digo a vocês que o poder de escrita, ele é maravilhoso. Você escrever um texto hoje e ler ele depois é uma maravilha, porque você está vendo toda aquela expressão que você estava sentindo quando você escreveu. Então, vamos para a leitura do texto. A gente vai ler juntos, tá? A palavra na expressão artística. Em todas as expressões artísticas que conhecemos, a palavra se faz presente. Seja ela falada, escrita ou refletida nos gestos do corpo e da interpretação que o interlocutor da obra consegue traduzir a partir de sua percepção. Então, a palavra, quando a gente coloca a palavra, ela não é só falada e escrita. É o que eu uso também com a minha expressão. Às vezes eu costumo dizer muito para as pessoas que não é o que você fala que faz tanta diferença, é como você fala. É a nossa maneira, a gente fala com os olhos, a gente fala com o rosto, a gente fala com as mãos. Principalmente eu, né? Falo muito com as mãos. Então, a gente fala com o corpo inteiro, certo? Não é só a palavra em si, oral, que sai da minha boca, que é palavra. Tudo, o conjunto todo, é que é essa transmissão de sentimento, de emoção, que é a percepção que o interlocutor pode ter, certo? No capítulo anterior, vimos que a mímica e a pantomima, assim como a dança, contam histórias utilizando o corpo humano, certo? E utilizam o corpo como suporte. A palavra falada estabelece a comunicação com o ator e o espectador. O gesto executado pelo corpo do artista percorre o caminho do silêncio
e chega ao espectador pela tradução sensível da palavra que está dentro de quem vê. Estou falando com o corpo e você está recebendo essa parte sensível. Então aqui existe uma comunicação de palavras, mesmo que não sejam palavras verbalizadas, mas são palavras ditas com outro suporte, que é o corpo, tá? E elas também são compreensíveis. Sabemos que no teatro, um de seus elementos mais importantes é o texto, que pode ser uma longa história de vários personagens e suas diversas falas e diálogos, ou um monólogo, com apenas um personagem em cena contando alguma história. Então o teatro, ele parte do texto. Vocês estão vendo a encenação e tudo, mas ali tem um texto por trás. Então tem primeiro a palavra como tema central, como foco central. Seja com muitas pessoas falando, né, com muitos personagens, ou em um monólogo em que tem apenas um que vai fazer o desenvolvimento do texto escrito anteriormente, tá? Podemos também assistir a um espetáculo em que não existe a palavra falada, mas sempre haverá comunicação, seja ela produzida pelo som ou pelo gesto. Então, uma apresentação, ela não precisa ter palavras para que ela passe uma mensagem. O nosso corpo por si fala, o som fala. Então, nem sempre as apresentações, espetáculos necessitam ter palavras. Tanto exemplo disso é que nós temos teatro mudo, nós temos cinema mudo. Então, são exemplos vivos de que a palavra não precisa estar expressa verbalmente em uma apresentação. Nas artes visuais, que é a parte que nos interessa mais ainda, então, nas artes visuais, nós temos as imagens que fazem esse papel de transmitir a mensagem, que a palavra não chegou, a imagem chegou, certo? Que são a percepção de quem está observando. Então, pinturas, esculturas, desenhos e gravuras falam, isso eu digo sempre a vocês, que as pinturas, elas falam por si. O artista consegue transmitir através de uma pintura, de uma escultura, todo o sentimento que talvez até escrevendo ele não conseguiria. Então, através de uma mensagem, de uma pintura, uma escultura, uma gravura, ele consegue passar uma mensagem para nós, que somos espectadores. E essa mensagem, ela vai chegar porque nós temos uma percepção, né, fina sobre isso. Nós somos seres altamente comunicáveis. Então, a nossa comunicação, ela não precisa acontecer apenas em conversa falada, tá certo? Por exemplo, hoje, nós conseguimos transmitir até um sentimento de algo que a gente leu, assistiu, através de um emoji, né? Que elas são as carinhas que representam emoções, os emojis. Então, ali eu consigo uma conversa, é apenas escolher uma figurinha, como vocês usam muito, para expressar o meu sentimento. Então, ali não é uma palavra verbalizada, é a palavra visual. E é compreendido, tá? Então, existem conversas em que as pessoas conversam apenas usando essas figurinhas. E que é uma maneira que as pessoas encontraram de se comunicar, uma maneira eficaz, certo? Continuando. Vimos também que no início deste capítulo que o artista visual criou sua obra a partir do uso da palavra, que escrita também se traduz em vários significados a depender da percepção do espectador. Isso é um ponto importante, porque sempre que a gente vai escrever, a gente precisa pensar em para quem vai ser esse texto. Então, o nosso público-alvo, se ele vai realmente entender aquela mensagem como eu estou passando, se ele vai compreender o que eu estou querendo dizer. Isso é uma preocupação quando a gente escreve, tá? Por exemplo, eu posso passar uma mensagem positiva, né? Então, eu estou escrevendo positivamente. Tudo que eu estou colocando aqui são coisas boas. Mas quem vai ler pode ter uma percepção contrária, tá? Então, nós não podemos, com a arte da palavra, deduzir ou obrigar as pessoas a terem o entendimento que nós tivemos ao escrever. Pensem em um livro. Um livro, vamos pensar num clássico, né? Vamos pensar num livro clássico aí, de Machado de Assis, por exemplo. Pensando no Dom Casmurro, Machado de Assis, cada palavra que está dentro do livro foi escrita por ele sentindo alguma coisa, né? Sentindo algum sentimento. E quando a gente vai ler, pode ser que o nosso sentimento seja totalmente contrário ao que ele teve ao escrever, tá? Então, é algo que quem escreve, né, tem que estar atento. Hoje, mais do que nunca, com a interpretação que nós temos,
a gente escreve e as pessoas muitas vezes compreendem totalmente errado. Por exemplo, no WhatsApp, numa conversa. Eu escrevo alguma coisa e eu falei em casa, né? Pelo menos pensei com uma fisionomia, que não fosse algo tão grosseiro. Mandei a mensagem. A pessoa que recebeu, ela vai entender aquilo como algo grosseiro. Então, a maneira como ela vai ler é algo que eu não consigo controlar, né? Eu consigo controlar o que eu senti ao escrever. Então, por isso que às vezes a palavra escrita, ela precisa ser pensada mais amplamente, tá? Para não ocorrer esse tipo de situação. Seja qual for a expressão artística, sua função primordial é a comunicação. Seja ele de um museu ou de uma casa de shows. Então, se eu tenho a comunicação, eu escrevo um jornal para crianças. Claro que eu vou escrever na linguagem das crianças. Eu tenho uma coluna no jornal que é um jornal político, né? Então, eu estou fazendo uma reflexão do momento que a sociedade vive, um apanhado geral das pessoas que elas estão sentindo. Ali, eu vou ter que colocar numa linguagem compreensível para eles, tá? Para o meu público-alvo. Então, é a comunicação. E a comunicação, para existir, ela precisa ser compreendida pelo outro. Você já parou para pensar que em todas as suas relações existem palavras, símbolos, sinais que expressam algum pensamento ou ideia? Sem a arte não há vida, né? Já dizia os pensadores antigos, contemporâneos, e todos eles diziam isso. Então, em toda comunicação existe a palavra. Você viu uma pessoa na rua, e você vai falar com a pessoa e fala só assim, de longe. É uma palavra, comunicação. Fez assim, comunicação. Só aquele olhar da sua mãe em algum lugar é uma comunicação, você compreende muito bem. Então, são símbolos que são criados para ajudar nessa comunicação, né? Os símbolos lá do grupo do WhatsApp, as figurinhas, os emojis, são todos símbolos que expressam palavras. Então, há palavras em todos os processos comunicativos. Para que você perceba o quão importante as palavras são para as suas relações, escreva a seguir 5 frases e em dupla, tente fazer com que seu colega descubra o que você escreveu sem usar palavras, apenas usando gestos. Seria uma atividade interessantíssima, tá? Mas que a gente não vai poder realizar porque será complicado para nós. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar, né, símbolos, uma frase que você queira ou uma mensagem mesmo que você queira passar para os colegas da sua turma. Pensou na mensagem que você quer passar? Você vai fazer com desenhos, com imagens, colorido, bem bonitinho. Vai fotografar e vai me enviar, que eu vou enviar para um dos colegas de vocês e ele vai ter que decifrar que mensagem foi essa que você fez, tá bom? Que você quis passar. Então, será a nossa atividade, será a comunicação visual através da palavra com símbolos, certo? A outra atividade é essa que eu vou falar agora. As palavras também exprimem o meio em que vivemos. E isso. Tanto é que nós conseguimos conhecer pessoas de outros estados quando estão aqui. Nós, quando vamos para outros estados, também nos tornamos conhecidos, porque o nosso modo de falar é peculiar, é nosso, tá? Então, cada povo, cada estado tem sua maneira própria. Costumamos usar gírias que existem apenas no nosso estado ou cidade. Isso mesmo. Então, meus irmãozinhos, vocês aí em casa vão descobrir que gírias que nós usamos aqui na nossa cidade, que são provenientes nossa. Chamamos estas palavras de regionalismos. A seguir, escreva algumas palavras que ocorrem em sua região e se você não souber a origem da expressão, procure seu significado na internet. Então, vocês vão fazer 2 atividades. A primeira é a comunicação com símbolos, isso. E a segunda é a atividade de escrever uma lista de palavras que são regionalismos, que nós usamos aqui na nossa região, tá? Que outras pessoas não usam fora do Maranhão, por exemplo. Então, é o nosso maranhês, tá? Escreva essas palavras. Se você não souber o significado, pesquise e coloque na frente o significado. Colocou a expressão e na frente o significado dessas expressões, tá bom? E assim nós vamos estudar as palavras, tanto com símbolos, palavras não verbalizadas, quanto as gírias que nós construímos na nossa região, tá? Obrigada, grande beijo e aguardo as atividades de vocês.